Neste vídeo aqui nós vimos um pouco da origem de Sauron e seus principais feitos ao longo da Primeira Era. Vamos ver suas ações já na Segunda Era, quando ele fugiu para a Terra-média após a derrota e queda de seu senhor, Morgoth. A Segunda Era iniciou-se após os tumultos causados pela Guerra da Ira, que havia durado 42 anos, e fez com que a extensão de terra a oeste da Terra-média afundasse no mar, restando apenas a parte mais ao leste, a partir das Montanhas Azuis. Por muitos anos antes que Sauron voltasse a agir, a Terra-média teve paz, mas as terras eram na maior parte selvagens e desoladas. Mas foi apenas no ano 500 que Sauron começou a se agitar novamente. Ao ver a desolação das terras, Sauron disse a si mesmo que os Valar, tendo sobrepujado Morgoth, haviam se esquecido da Terra-média e seu orgulho cresceu a passos largos, e assim mais uma vez ele se voltou para o mal. Nesta época, muitos homens no leste e no sul, já corrompidos previamente por Melkor, caíram sob a sombra de Sauron e o seguiram. Por volta do ano 882 da Segunda Era, Gil-galad sentiu uma sombra surgindo no leste e enviou um aviso a Númenor. Por volta do ano 1000, Sauron ficou alarmado com o crescente poder dos Númenóreanos e escolheu Mordor como sua terra para transformá-la em sua fortaleza. Ele então começou a construção de Barad-dûr, a Torre Negra, perto da Montanha da Perdição. Sauron sabia que a raça dos homens, dentre todas as raças, era aquela mais fácil de dobrar e de se corromper. Por isso, ele voltou sua atenção para os elfos, pois estes sim eram mais poderosos e eles sim poderiam fazer dura oposição a ele e seus intentos seriam frustrados. Então, Sauron buscou persuadi-los, mas não pela força inicialmente, mas com engano, lisonjas e falsa bondade. Ele pôs sua forma bela novamente e veio aos elfos em 1200, tentando seduzi-los a uma aliança e cooperação mútua pelo bem da Terra-média. Mas o rei Gil-galad e mestre Elrond, mesmo sem saberem quem ele era de verdade, suspeitaram desse suposto enviado dos Valar chamado Anatar, o nome que Sauron assumiu, e assim não quiseram tratar com ele quando veio a Lindon, e Sauron não era admitido naquelas terras. Ele então se voltou para os Noldor em Eregion, que tinham ficado na Terra-média após os demais terem voltado para Valinor no final da Primeira Era. E estes elfos, assim como seus ancestrais, eram brilhantes artífices e desejavam sempre aumentar o engenho e a sutileza de suas obras. O próprio Celebrimbor, chefe dos artífices, da Gwaithir Mírdain, era neto de Fëanor, o maior artífice dos Noldor, o qual fez as Silmarils, as joias mais maravilhosas de toda a Arda. E a parte de seu avô foi o artífice mais habilidoso. Ali em Eregion, os elfos deram ouvidos a Sauron e o recebiam com alegria, ignorando os mensageiros de Lindon que pediam que eles tivessem cuidado. Eles aceitaram os conselhos de Sauron e tiveram no princípio muito proveito de sua amizade e aprenderam dele muitas coisas, pois seu conhecimento era grande. Sauron então começou a instruí-los na forja, e por volta do ano 1500, eles alcançaram o ápice de suas habilidades quando começaram a forjar os famosos Anéis de Poder. Ao longo dos 90 anos seguintes, os Noldor de Eregion forjaram muitos anéis, e só em 1590 os 3 Anéis dos Elfos foram forjados por Celebrimbor apenas, sem o conhecimento de Sauron. 10 anos depois da feitura de todos os Anéis de Poder, em 1600, Sauron fez por último um anel na Montanha da Perdição, para reger a todos os outros, e o poder dos demais anéis foi atado a um anel, a fim de que fossem inteiramente sujeitos a ele e durasse apenas enquanto ele durasse. Sauron sabia que um anel exigiria uma quantidade extraordinária de poder. Sendo assim, ele concentrou dentro do anel uma grande parte de seu próprio Fëa, ou seja, sua alma, e dessa forma o destino de Sauron ficou ligado ao do Anel. Tolkien disse em uma de suas cartas que Sauron era mais poderoso ao usar o Anel, e embora seu poder não diminuísse se ele não estivesse em posse dele, ele perderia a capacidade de ter uma forma física uma vez que fosse destruído.
É por isso que vemos Sauron em uma busca frenética pelo Anel em O Senhor dos Anéis, porque uma vez destruído, Sauron não mais poderia recuperar sua forma física, e apesar de não ser aniquilado absolutamente, ele se tornaria apenas um espírito maligno, sem força alguma para tentar tomar o poder sobre os povos novamente, pois mal teria poder sobre sua própria existência. É como se um anel fosse uma Horcrux, como em Harry Potter. Uma vez destruída, o Lorde das Trevas também é derrotado. Na verdade é o contrário, é como se a Horcrux fosse um anel. Essa premissa foi estabelecida por Tolkien décadas antes que Harry Potter sonhasse em existir. Um anel era um artefato perigosíssimo, pois ele percebia todas as coisas que eram feitas pelos portadores dos anéis menores, e Sauron, através dele, podia ver e governar até os próprios pensamentos daqueles que usavam os demais anéis. Foi aí que os elfos deram trabalho, porque Celebrimbor ficou ciente dos propósitos de Sauron no momento em que ele usou um anel e o reconheceram. Assim, os portadores tiraram seus anéis e não os usaram mais. Porém, 93 anos depois, em 1693, após perceber que os elfos não tinham sido enganados, Sauron se encheu de ira e veio finalmente contra eles em guerra aberta, demandando que todos os anéis fossem entregues a ele, já que os artífices élficos não poderiam ter chegado a criá-los sem o seu saber e conselho. Mas os elfos fugiram dele. E os 3 anéis foram escondidos e levados para longe, e Sauron não conseguiu descobrir onde estavam, pois foram dados às mãos dos sábios, que os ocultaram e nunca mais os usaram abertamente enquanto Sauron manteve consigo o Anel Regente. Sauron devastou Eregion em uma guerra para recuperar os anéis, e Celebrimbor foi capturado, torturado para que confessasse o paradeiro dos 3 e, por fim, foi morto. Sauron, enfim, conseguiu reunir os anéis remanescentes, e assim ele os deu aos outros povos da Terra-média, 7 aos anões, 9 aos homens. Por volta de 1699, em sua guerra contra os Elfos, a região de Eriador foi invadida por Sauron, pois aos Noldor de Eregion que tinham conseguido fugir, ele buscava destruí-los, e como sua cobiça e soberba já haviam aumentado sobremaneira, ele já tinha se feito mestre de todas as coisas da Terra-média, e buscava destruir os Elfos e realizar, se pudesse, a queda de Númenor. Nessa época, muitos elfos haviam fugido para Lindon, e alguns até chegaram a atravessar o mar, indo para Valinor, mas muitos outros foram destruídos por Sauron e seus serviçais. Mas em Lindon, o Senhor Sombrio ainda não ousava cruzar as Montanhas Azuis para atacar Gil-galad ou os Portos Cinzentos, e Gil-galad era auxiliado pelos Númenóreanos. Assim, em 1700, o rei Tar-Minastir, de Númenor, enviou uma grande frota a Lindon e Sauron foi então derrotado, e em 1701 ele foi finalmente expulso de Eriador e as terras tiveram paz por um longo tempo. É importante ressaltar que nesta época muitos homens do sul e do leste estavam sob o domínio de Sauron, e para eles Sauron tanto era rei como Deus, e eles o temiam grandemente. Mas após ser expulso de Eriador, a próxima investida do Senhor Sombrio seria contra Númenor, mas ele ainda esperou um pouco mais de 500 anos para fazer isso. Neste intervalo, os Númenóreanos continuaram a se agigantar como povo e fizeram fortalezas e portos no sul da Terra-média. É dito que Sauron odiava os Númenóreanos por causa das façanhas de seus pais e de sua antiga aliança com os Elfos e da fidelidade aos Valar. E o auxílio prestado por Tar-Minastir ele tinha em conta contra eles. Sauron temia o poder de Númenor, principalmente porque eles podiam invadir suas terras e arrancar dele o domínio do leste. Por isso ele não desafiou os senhores do mar, e se não podia sobrepujá-los por força, ele o faria por astúcia. E foi assim que em 3262, o rei Ar-Pharazôn veio contra ele com uma frota enorme que pôs em fuga todos os servos de Mordor. Mas, como Sauron era astuto, ele não fez oposição ao rei de Númenor, mas prontamente se rendeu e com contentamento se deixou levar cativo para Númenor, pois essa era exatamente a sua vontade.
Um ponto interessante nessa linha do tempo é que, antes mesmo de Sauron ser levado para Númenor, séculos antes, em 2251, os Nazgûl apareceram pela primeira vez, e é dito que 3 deles eram grandes senhores da raça númenoreana. Isso significa que, dentre aqueles Dúnedain que estabeleceram fortalezas nas costas da Terra-média, Sauron os apanhou com os Anéis de Poder, e eles foram de grandes senhores númenoreanos a escravos do Senhor Sombrio. Assim como seu antigo mestre, Sauron era um invejoso, e quando chegou a Númenor e contemplou a grandeza daquele reino, ele ficou assombrado, e seu coração se encheu ainda mais de ódio e inveja. Tal eram a astúcia de sua mente e boca e a força de sua vontade oculta, que antes que 3 anos tivessem passado, Sauron tornou-se o mais próximo dos conselhos secretos do rei. E ele o dobrou, com lisonjas e conhecimentos de muitas coisas que ainda não tinham sido reveladas aos homens, incitando-os a desejarem mais poder, novos reinos ainda maiores que o seu atual e a imortalidade. Sauron contradizia tudo o que os Valar já tinham ensinado aos Dúnedain, e com o tempo ele falou ao rei sobre a antiga escuridão, dizendo: "Pois só a escuridão se deve adorar, e o Senhor de tal treva pode ainda criar outros mundos como presentes para aqueles que o servem, de modo que o aumento de seu poder não há de achar fim." E o rei perguntou: "Quem é o Senhor da escuridão?" E Sauron disse: "É aquele cujo nome não é agora pronunciado, pois os Valar vos enganaram acerca dele, colocando à frente o nome de Eru, um espectro inventado na insensatez de seus corações, buscando acorrentar os homens em servidão a eles mesmos, pois eles são o oráculo desse Eru, que fala apenas o que querem, mas aquele que é o mestre deles ainda há de prevalecer e libertar-vos-á desse espectro. E seu nome é Melkor, Senhor de tudo, provedor da liberdade, e há de vos fazer mais forte que eles." E assim, com essas mentiras, e manipulando a soberba e a ingratidão daqueles que não tinham mais contentamento nas dádivas que haviam recebido, Sauron conseguiu estabelecer um culto a Melkor, em que númenoreanos e ainda escravos dos povos do sul eram trazidos e queimados vivos. Uma horrenda prática que só serviu de combustível para acender ainda mais a ira dos Valar contra eles. Os desígnios de Sauron iam de vento em polpa. Sauron então incitou o rei a queimar a árvore branca, Nimloth, pois ela era um memorial dos Eldar e da luz de Valinor, aqueles a quem os númenoreanos agora, sem motivo algum, odiavam. Ar-Pharazôn, a princípio, hesitou em cortar a árvore, pois ele acreditava que as sortes de sua casa estavam ligadas à árvore, como tinha sido pronunciado pelo antigo rei Tar-Palantir. Mas, a essa altura, o rei já havia se tornado um fantoche de Sauron, e o que ele instruía era mais cedo ou mais tarde acatado por Ar-Pharazôn. Foi nesta ocasião que Isildur salvou um fruto da árvore branca antes que ela fosse cortada, e esse fruto posteriormente tornou-se um rebento da árvore que foi plantada em Gondor anos depois. Sauron ordenou que um templo fosse construído para seus sacrifícios humanos, e o primeiro fogo sobre o altar ele acendeu com a madeira cortada de Nimloth. Incessantes foram esses sacrifícios desde então, pois o poder de Sauron aumentava a cada dia, com derramamento de sangue e tormento e grande perversidade. Parece que este Sauron da Segunda Era era bem pior do que o Sauron da Primeira Era. Quando Ar-Pharazôn ficou mais velho e já temia a hora de sua morte, chegou então um momento pelo qual Sauron ansiava, o de incitar o rei a ir até Valinor para tomar as terras imortais para si e assim alcançar a imortalidade. Pois Sauron havia torcido o entendimento da natureza daquela terra, dando a entender que se tornavam imortais aqueles que pisassem em Valinor, quando na verdade a terra era imortal não por ter em si algum poder de conceder imortalidade, mas sim porque ali viviam seres imortais como os Valar e os Elfos. No momento em que um ser mortal pisasse nela, ela deixaria de ser imortal. E ele ainda disse mais ao rei: "É contra toda a justiça que esse dom da imortalidade, que é direito dele, seja vedado ao Rei dos Reis,
Ar-Pharazôn, mais poderoso dos filhos da terra, a quem Manwë apenas pode ser comparado, e talvez nem ele. Mas grandes reis não aceitam recusas, mas tomam o que lhes é devido. O rei então deu ouvidos a Sauron e se armou com uma frota e partiu para a guerra contra os Valar, e navegou até Aman. O próprio Sauron não foi até lá, é claro. Ele não tomaria parte na destruição que ele sabia que viria sobre os Dúnedain. Sentado em seu assento negro em meio ao seu templo, ele riu quando ouviu as trombetas de Ar-Pharazôn soando para a batalha. E de novo tinha rido quando ouviu o trovão da tempestade que se levantava contra os Númenóreanos como um sinal da ira dos Valar. E riu uma terceira vez, pensando no que faria agora no mundo, estando livre dos Edain para sempre. Quando os Númenóreanos chegaram àquelas praias, a condenação pendia por um fio, pois Ar-Pharazôn hesitou por um momento e quase voltou atrás, mas a soberba, por fim, o dominou. E aí, Manwë invocou Ilúvatar e o deus Uno mostrou seu poder, e as águas engoliram Númenor. Todas as suas frotas foram puxadas para o abismo, e o rei e os guerreiros em Valinor morreram enterrados sob colinas desabadas. Sauron, enquanto ria de tudo o que acontecia, estando ainda assentado em seu templo, foi surpreendido pela destruição, e ele e seu templo imundo caíram no abismo. E esta foi uma derrota a qual ele não antecipara, pois na queda de Númenor ele perdeu de vez sua habilidade de assumir uma forma bela. Ele perdeu ali seu corpo, o qual havia sumido, e levaria muitos anos até que pudesse tomar forma física novamente. Seu espírito sobreviveu e se levantou das profundezas e viajou, feito uma sombra em um vento negro através do mar. E voltou à Terra-média e a Mordor, que era seu lar. Lá tomou de novo seu grande anel em Barad-dûr e habitou lá, sombrio e silencioso, até que fez para si nova aparência, uma imagem de malícia e ódio tornada visível, e o olho de Sauron, o terrível, poucos podiam suportar. Há um questionamento se Sauron estava ou não em posse de um anel quando foi para Númenor, mas o próprio Tolkien afirmou em uma de suas cartas que sim, ele teve o anel consigo o tempo todo. Aliás, o anel o ajudou a dominar as mentes na ilha. E isso levantou outra questão sobre como foi possível que Sauron, reduzido a um espírito, foi capaz de carregar o anel de volta para Mordor. Não seria isso um furo de roteiro? Tolkien respondeu dizendo: embora reduzido a um espírito de ódio carregado em um vento negro, não acho que alguém precise se espantar com esse espírito carregando um anel, do qual seu poder de dominação de mentes agora dependia, em grande parte. Eu concordo com o autor, pois afinal de contas, em muitas histórias de terror, por exemplo, nós vemos espíritos abrindo portas, movendo coisas para lá e para cá, enquanto são invisíveis. Porque um espírito não poderia carregar algo material consigo? A premissa aqui é a mesma. Sem contar que os anéis de poder podiam ficar invisíveis de acordo com a vontade de seus portadores. O próprio Gandalf portou o anel Narya por séculos, mas o anel permanecia invisível a todos. Um anel era intrinsecamente ligado a Sauron, então não é impossível que o anel não tenha se perdido na queda da ilha, mas permaneceu com Sauron, talvez ainda em seu dedo, invisível, puxado para o reino espiritual, tal qual seu mestre. Me diga o que você acha sobre esse ponto abaixo nos comentários. Nós ainda não terminamos os eventos da Segunda Era, ainda veremos a Guerra da Última Aliança que fecha essa era e as ações de Sauron na Terceira Era, que é bem mais detalhada, mas faremos isso nos próximos vídeos. Por isso continue acompanhando o canal, veja os vídeos anteriores sobre Melkor, os Nazgûl, o Rei Bruxo e a parte 1 sobre Sauron. Todos esses vídeos estão aparecendo para você agora. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!